Bom, como nós estamos falando então, essa edição do Link Record News discute a questão das cotas em universidades. Para conversar sobre esse assunto agora, nós temos um convidado. Nós temos o José Carlos Miranda, que é coordenador do Movimento Negro Socialista e está ao vivo aqui por Skype conosco. Miranda, boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no Link Record News. Seja bem-vindo. Boa tarde a você, em especial para o povo daqui onde eu moro, que é cidade de Caieiras, e aos amigos da Associação de Lavanderias e aos telespectadores, claro. Miranda, começamos a entrevista perguntando, você é contra ou a favor da lei de cotas e por quê? Eu sou contra porque elas não resolvem o problema do racismo e não resolvem o problema do acesso das pessoas de pele escura, dos negros, à universidade. Como nós sabemos, no último PNAD, cerca de somente 23% dos estudantes que entram no sistema, na primeira série do ensino fundamental, concluem o ensino médio. Portanto, a exclusão de pessoas de pobres, de negros, que são a maioria, pela herança da sociedade brasileira, da escravidão, da falta de reforma agrária e da falta de uma política de público e gratuito para todos. Ou seja, esse direito de todos terem uma educação digna, no mínimo até o ensino médio, para se preparar para entrar na universidade, e mais de 60%, 76% já ficaram no meio do caminho. Portanto, uma outra questão importante, que muita gente diz que inclui, que combate o racismo. Nós acabamos de ver no Rio de Janeiro, no dia 23, agentes da Polícia Militar retirando jovens de um ônibus. Por qual motivo? Nenhum. Não havia queixa, não havia crime, nenhum deles tinha antecedente, mas dos 23 jovens, um tinha pele clara e todos os outros eram negros. O estado do Rio de Janeiro, que foi o primeiro estado a aplicar na universidade estadual a política de cotas raciais na universidade pública, e como nós vimos com o caso Amarildo, entre outros casos, não combateu verdadeiramente o racismo. Ou seja, o racismo está ligado fundamentalmente a uma ideologia que diferencia as classes sociais e, obviamente, que as classes de menor renda, e que nós sabemos pela herança da escravidão e da nossa história, são as pessoas de pele escura, elas são atingidas por essa chaga, esse mal que é o racismo. E as cotas não resolveram. Podemos ver os Estados Unidos, que foi um país que aplicou as cotas raciais durante muito tempo, décadas, e nós acabamos de ver Ferguson, Baltimore e outros acontecimentos, vendo que a desigualdade social e a falta de direito de fato para todos os cidadãos, para todos os jovens, é a causa principal do racismo. Portanto, as cotas raciais não são uma política eficaz para combater o racismo e, ao mesmo tempo, não incluem as pessoas de renda inferior, os jovens negros. Em sua maioria, por toda a história que eu falei, o vestibular deles a vida já fez, e eles ficaram para trás. O que pode resolver, só para concluir muito rapidamente, Lidiane, Kleber, que aliás, bom dia, o que pode resolver é uma política do governo federal, em primeiro lugar, de todos os governos, de investimento maciço. E para que justamente todos isso, Miranda, que eu queria te perguntar um pouco mais detalhadamente. Você representa um grupo que batalha, então, por essa questão contra preconceito, contra a segregação e para que os negros tenham oportunidades igualitárias. Na sua visão, na visão do grupo que você representa, quais seriam as políticas públicas ideais, quais as pautas e projetos governamentais que vocês defendem? Detalhe um pouquinho para a gente, de forma resumida, claro, porque nosso tempo também não é tão extenso, mas para que a gente conheça melhor a pauta que você defende e o que resolveria essa questão, principalmente de acesso à universidade por parte dos negros. Bom, em primeiro lugar, nós tínhamos que federalizar o ensino público, o ensino médio. Segundo lugar, verbas públicas somente para
escolas públicas. Existe um projeto no Senado, se não me engano, do senador Cristóvão Buarque, que propõe essa federalização do ensino público e, a partir dessa federalização, um aumento gradativo de recursos, de verba para a criação de vagas públicas. Porque se nós fazemos isso, nós podemos acabar com o vestibular. Nós podemos aí, de verdade, melhorar o ensino fundamental e o ensino médio e, ao mesmo tempo, ampliar o número de vagas. Vejam, no ano passado, cerca de 8 milhões de jovens estudantes prestaram o Enem, né? Que é uma forma de seleção importante para o acesso à universidade. As vagas oferecidas em escolas públicas, em escolas com a Bolsa ProUni, etc., não passavam de 1,5 milhão, aproximadamente. Ou seja, mesmo com toda a política de cotas raciais, de cotas sociais, dos 8 milhões de estudantes que desejam entrar na universidade, menos de 30% serão atendidos. Isso porque houve um crescimento do número de vagas nos últimos anos. Portanto, a política de cotas só é boa para quem ganha a cota, independente da cor da pele, de cota racial. A cota social, ela é um esparadrapo que mostra a incapacidade do Estado brasileiro de atender essa necessidade mínima de todo cidadão, que é uma educação até o ensino, até a universidade, uma educação pública, gratuita e para todos e de qualidade. Tá ótimo, José. Nós conversamos aqui no Link Record News com o José Carlos Miranda, coordenador do Movimento Negro Socialista. Obrigada, Miranda, pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui no Link Record News. Obrigado, Miranda. Boa tarde para você. Obrigado, boa tarde.